Olá pessoal, esse será o primeiro vídeo oficial do canal. Quero agradecer a todos que estão iniciando essa trajetória comigo. Eu não tenho muita certeza ainda de como será o desenvolvimento desse trabalho. Eu só tenho vontade de trazer algumas reflexões, então acho que nesse primeiro momento será mais um processo socrático. Vou trazer algumas inquietações e deixar que cada um procure as suas próprias respostas, construa aí as suas ideias a partir dessas reflexões. Então não tenho a intenção de trazer um conteúdo formal, com a finalidade para fins de estudo acadêmico, enfim, a ideia é trazer um debate olhando a nossa Constituição, a situação como ela se encontra na atualidade, os seus desafios, a sua importância dentro da nossa sociedade, e até tentando analisar se de fato ela ainda consegue ter uma força normativa. E nesse primeiro vídeo, como eu tenho que começar por algum ponto, eu quero trazer aqui uma inquietação, que é algo que me incomoda bastante, porque eu sou, quero dizer desde já, uma profunda fã da nossa Constituição de 1988. Eu acredito na força de tudo que foi traçado, nos ideais no espírito do nosso texto constitucional, naquilo que os nossos constituintes originários imaginavam como uma trajetória ideal para a nação brasileira, que os valores que estão presentes no nosso texto constitucional, se fossem seguidos, se realmente fossem a orientação para a nossa sociedade, eu acredito que nós estaríamos em um momento histórico bem melhor. Mas eu justamente quero trazer uma primeira reflexão indicando isso, da questão do o texto traz algumas coisas muito importantes, traz garantias muito importantes, mas mesmo as suas boas intenções, mesmo aquilo que foi inserido no texto para trazer benefícios e benefícios extremamente importantes para a nossa sociedade, esses direitos acabaram sendo desvirtuados. E aí eu vou citar três situações que estão muito presentes aqui no nosso dia a dia, para que nós comecemos a pensar sobre esses desafios que nós temos no nosso país. Então, o nosso texto constitucional ele foi escrito após um longo período de regime militar, e ao longo do texto, nós temos o que Ferrajoli chama de sementes antifascismo. Então, ao longo do texto, nós temos algumas garantias que foram colocadas, alguns direitos que estão estampados no texto constitucional, com a intenção de que o Estado tivesse uma tal estrutura de assegurando direitos elementares de uma tal forma que fosse impossível retrocedermos ao que nós tínhamos no âmbito do regime militar. Então, eu vou destacar três desses direitos que, no meu ponto de vista, são extremamente importantes e que a Constituição foi muito generosa ao assegurar de uma forma muito presente, de uma forma muito firme esses direitos, mas que o que nós estamos assistindo aqui no nosso dia a dia é um abuso desses direitos. Então, para ser rápido aqui, para ficar um vídeo curtinho, para não cansá-los, eu diria que houve uma preocupação importante por parte dos nossos constituintes originários em assegurar o pluralismo político, porque era algo que foi negado ao povo brasileiro ao longo do regime militar. Mas aí o que nós estamos vendo? Que atualmente nós temos 32 partidos políticos no nosso país. E não é porque existam 32 ideologias no Brasil, mas porque existe um interesse por parte das pessoas, né, que estão dentro desse ambiente político de criar novos partidos para poder fazer uso do fundo eleitoral. E muitas vezes, e o que se sabe de conhecimento público e notório, é que alguns partidos acabam utilizando a sua legenda como um espaço ali para vender essas legendas para as pessoas que têm interesse em se candidatar. Então,
nós temos uma realidade, né, um direito absolutamente importante que foi assegurado no texto constitucional com o intuito de evitar qualquer tipo de cerceamento de pensamentos diversos para que as pessoas tivessem liberdade, pluralidade de pensamento. E aí esse direito tão importante que a gente vê é que ele está sendo utilizado, manuseado de uma forma absolutamente distorcida. Outro direito também de igual peso é a questão da imunidade tributária para as organizações religiosas. Então, o nosso constituinte originário teve esta preocupação em beneficiar, em fomentar o Estado laico, dizendo que o Estado não deveria criar nenhuma espécie de entrave para que as pessoas pudessem exercer a sua fé. Então, as organizações religiosas, elas não têm a obrigatoriedade de pagar impostos. Só que o que nós verificamos na nossa realidade, na nossa atualidade, né, aqui no nosso dia a dia, é que este benefício que foi criado para que qualquer entidade religiosa tivesse o máximo de possibilidade de poder se estabelecer e atender aos seus fiéis, às pessoas que professam aquela religião, aquela fé, na verdade isso acabou se tornando um grande negócio, porque uma vez que as pessoas, que essas entidades, elas não precisam recolher impostos, elas também não precisam prestar contas desse dinheiro que está sendo recebido, em que montante, de que forma, quais os expedientes que são utilizados para que as pessoas acabem realizando essas doações. E o que nós estamos vendo aí nas notícias, no nosso dia a dia, é um número muito grande de pessoas sofrendo estelionato religioso, que é aquele levar as pessoas a um certo nível de comoção que faz com que as pessoas acabem se desfazendo praticamente de todo o seu patrimônio. Existem, né, denúncias em relação a essa questão. Então, pessoas sendo extremamente prejudicadas, entidades que estão enriquecendo e que têm uma força, inclusive política, absurda dentro da estrutura de um Estado que precisa e que é laico em espírito, mas que está deixando de ser laico por conta dessa força tão grande de determinadas religiões dentro dos espaços políticos, o que não deveria ser o que deveria ser repensado, né, como essa representatividade poderia ser exercida. Temos que ter uma liberdade, estamos em uma democracia, é legítimo todos os grupos sociais estarem representados no Congresso Nacional, mas não pode haver esse desnível tão grande em razão dessa diferença de poder econômico. Então, temos esse segundo direito que está posto no nosso texto constitucional e o que nós estamos percebendo é que ele está sendo também manuseado de uma maneira completamente equivocada, desviada da sua intenção inicial. E, por fim, nós temos ali no âmbito já da ordem social, quando a nossa Constituição assegura a proibição à censura nos meios de comunicação, que é algo essencial dentro de uma democracia, é preciso que haja liberdade de imprensa, isso é absolutamente induvidoso, mas o que nós estamos percebendo também nesse momento é que algumas redes de comunicação estão sendo usadas, embora sejam concessões públicas e que precisam se guiar, devem se guiar pelos parâmetros que estão estabelecidos no texto constitucional, ter um dever ético, ter uma função informativa. O que nós estamos percebendo é que existem algumas situações, alguns programas, algumas efetivamente algumas pessoas, alguns programas, enfim, que a função é desinformar as pessoas, elevar falácias, elevar informações falseadas, porque há muita diferença entre você trazer a sua opinião enquanto jornalista, enquanto repórter, trazer a sua opinião e deixar claro que você pensa daquela forma e que há possibilidade de não ser aquilo que você está falando, não ser daquela forma, a informação pode não ser exatamente aquela, e você trazer a sua opinião sem verificar se o que você está falando é verdade ou não e apresentar aquilo para o público como um dado, como se fosse um dado científico.
e dizer às pessoas que aquilo que você está trazendo é uma informação verídica, é um dado científico. Então, isto leva à desinformação das pessoas. E há algumas questões que não cabe você discutir, você utilizar um espaço público, você se valer de um espaço público, por exemplo, para atacar a própria democracia. Então, atacar abertamente as instituições, há de se ter uma noção mínima de que você pode criticar os membros, por exemplo, do Supremo Tribunal Federal. Você pode entender que determinada decisão ultrapassou o limite daquilo que é razoável. Você pode tecer críticas muito sérias em relação à conduta de qualquer pessoa que está ocupando um cargo político, um cargo público. É absolutamente razoável dentro de uma democracia, isto é legítimo. O que não pode ser feito e que vem sendo feito em alguns meios de comunicação é disseminar mentiras, é propagar o ódio, é usar um espaço público, uma concessão pública para fazer apologia ao fim das instituições, sendo que isso depõe contra o Estado Democrático de Direito. É algo que as pessoas não têm, a grande massa da população não tem o filtro necessário de conhecimento para poder identificar a gravidade disso que está sendo vendido a elas como algo benéfico, como algo bom. Ah, não, vamos fechar o Supremo Tribunal Federal, porque ele porque os ministros tomam decisões que nós não gostamos, então isso é aquilo e tal. Então, esse tipo de situação também é um abuso do direito que está posto no nosso texto constitucional. As redes, as concessões públicas, elas precisam efetivamente se ater às regras mínimas de ética. Mentir às pessoas não é ético. Então isso é o básico, isso é o elementar. Né? Então, desculpa, ficou até um pouco mais longo do que eu esperava esse primeiro vídeo. São esses 3 pontos que eu acho que o nosso texto constitucional traz, com valores, com direitos que são absolutamente necessários e estruturantes dentro de uma democracia, mas o que a gente percebe é que há, por parte de quem faz uso desses direitos, um abuso muito grave que pode levar exatamente à total degeneração do Estado Democrático de Direito. Então, nós precisamos pensar em relação a isso. Deixo aqui essa provocação a quem assistir esse vídeo. Como nós poderíamos lidar com essas situações de maneira a não cercear, não diminuir esse direito, a não atacar o espírito do texto constitucional, mas ao mesmo tempo evitar e cercear esses abusos. Os abusos não podem ser permitidos, porque os abusos, ao fim e ao cabo, vão levar a uma violência contra o próprio Estado Democrático de Direito. E isso não pode ser permitido. Obrigada, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão. Se gostaram, compartilhem com outras pessoas esse pensamento e vamos permanecer juntos aqui para outros diálogos. Obrigada!